um erro que impede a costureira de crescer. Uma atitude que te faz perder clientes. Para quem não sabe, para quem está chegando aqui por agora, eu sou a Bruna, eu sou especialista na modelagem sem ajustes e como usar ela para conseguir lucrar com sob medida. Eu sei que a gente costuma ter muitos medos, né? Vamos se abrir aqui. Então a gente costuma ter muitos medos, medo de não atender as expectativas do cliente, e se eu cobrar mais caro e eu perder cliente? Isso é uma coisa importante. Muitas vezes a gente tem medo até do sucesso. E é uma resistência, sabe aquela resistência assim, que às vezes você tem que fazer alguma coisa. Vamos lá, eu tenho que modelar um vestido. E parece que tudo na vida conspira para você não modelar aquele vestido. Parece uma coisa para fazer, você inventa outra coisa para fazer, parece que tem uma coisa que te repele dali da modelagem. E essa resistência muito se vem desses medos. E eu sei, porque eu já tive. E eu vou contar para vocês até que eu ainda tenho, eu vou contar como que isso me afeta. Eu sei que esse medo faz com que a gente fique parado, que a gente não cresça, que a gente não se movimenta. E é esse erro que te impede de crescer. É esse erro que te atrapalha de conseguir cobrar R$ 1.500 ou até mais em uma peça sua. Mesmo se você estiver trabalhando no ateliê em casa, se o ateliê for pequeno. Esse medo aqui que faz você ficar parada. Um medo, e vamos esclarecer aqui, tá? E assim, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tô aqui para te fazer movimentar. Então, se esse medo te atrapalha e te mantém parada, vamos eliminar isso, tá? A Mari, parece que você está vivendo nesse minuto. Eu sei, porque eu já senti muito isso. Ó, a Liliane falou, às vezes eu dou desconto antes da cliente pedir por medo que ela desista. Muito medo de dar o preço, de falar o preço. O medo na hora de falar o preço é muito real. Isso é muito real. E eu quero já vamos falar aqui. Não vai ser uma aula motivacional. Provavelmente ela vai te motivar e eu fico muito feliz com isso. Mas vai ser estratégica, tá? Então fica aqui, vamos fazer de maneira estratégica para fazer com que isso, ao invés de te paralisar, te movimente. Bora, porque eu tô aqui para fazer você andar para frente, para o caminho da sua definição de sucesso que você definiu ontem, tá? Então, o medo, vamos esclarecer aqui. O medo é uma emoção natural, é um mecanismo de defesa. Todo mundo sente medo, experimentamos isso em algum momento da vida. Ou tem gente que está constantemente com medo de alguma coisa. E ele é um mecanismo de defesa, ele não é uma coisa ruim, ele ajuda a gente, ele protege a gente. Isso foi desde a época primitiva. Isso aqui foi instalado na gente na época primitiva, quando era naquele negócio de matar ou morrer, sabe? Correr ou lutar. Que a gente tinha vários predadores que podiam vir aqui e comer a gente. Então, hoje já não é mais isso, os medos mudaram, são uns medos que estão muito mais dentro da gente, mas o cérebro não diferencia isso. E ok, então vamos entender isso. O medo te prepara para reagir de forma adequada às situações. Pode ser uma situação de perigo, uma situação de incerteza. O medo existe, o medo é real, o medo não vai embora, ele vai estar presente. Ele vai estar presente sempre que a gente estiver em alguma decisão assim. Boa tarde, Ângela. Dito isso, a gente precisa entender que o medo não é uma coisa ruim, né? Eu sei que eu sempre gosto de falar isso porque eu me conheço e eu sei que muitas pessoas são assim também. Eu sei que para a gente parece óbvio isso, mas vamos trazer aqui para a consciência. Vou mostrar para você como é que isso vai ajudar, tá? O ruim é quando a gente deixa esse medo ficar excessivo e impedir a gente de agir e alcançar nossos objetivos. Isso aqui é ruim. Não é que o medo, sentir medo é uma coisa ruim. Então, o medo não é algo que deve servir para a gente para paralisar, para impedir de seguir em frente, de movimentar.
Não é algo que deve fazer a gente sentir incapaz, sabe? Acreditar que não vai dar conta. Eba, Ângela, tô feliz que você tá aqui. Que não merecemos ter sucesso. Se a gente tá sentindo medo e ele tá fazendo a gente ficar desse jeito, tá errado. Alerta aí, tá errado. O medo é apenas uma emoção e, como tal, ela deve ser reconhecida, respeitada e superada, tá? Primeiro isso. Vamos começar por aqui, tá? E aí, agora vem o pulo do gato. Agora vem o pulo do gato. Vamos mudar essa percepção aqui um pouco, tá? Um medo, e é uma coisa que eu fiz para mim, e super deu certo. O medo, ele indica que estamos saindo da zona de conforto, né? Eu percebi isso em mim. Eu quero contar para você como que funcionou para mim. Então eu percebi que toda vez que eu tinha alguma decisão para fazer, que não era perigosa, né? Tô falando profissionalmente, combinado? Profissionalmente. Toda vez que eu tinha que tomar uma decisão, eu sentia medo. E aí eu comecei a perceber que toda vez que eu sentia medo e eu fazia com medo mesmo, dava bom. Dava bom, porque eu superava aquilo e dava bom. Então, ao invés de começar a perceber que o medo é uma coisa, tipo um alerta, sabe? A gente sente medo e a gente fala, não, então não vou mais. Alerta vermelho, vou parar por aqui. Profissionalmente, tá, galera? Ao invés de pensar nisso, eu mudei o meu olhar. E eu comecei a ver como um indicativo de que eu estou me movimentando. Estou saindo da minha zona de conforto, estou me desafiando a crescer, a evoluir. Quando eu estou fazendo isso, eu vou sentir medo. Porque eu vou estar enfrentando algo novo, algo desconhecido, algo que eu não vivi ainda. E isso, acredita em mim, sempre vai ser uma oportunidade de aprendizado e de descoberta. Isso quer dizer que a gente está em movimento. E isso é bom. Eu estou me movimentando, eu não estou parada. Então, para mim, fez toda a diferença mudar essa percepção. E aprendendo cada vez mais como lidar com esse medo que paralisa, isso vai te tornar imbatível. E é isso que vai fazer. É isso que você precisa para conseguir cobrar R$ 1.500 ou até mais em uma peça sua. Mesmo trabalhando no ateliê em casa, mesmo no ateliê pequeno. Ter clientes que te valorizam. Sabe por quê? Vamos parar para pensar aqui. São tantos medos que impedem a gente de se movimentar, não é? Que atrapalha real. Não é uma coisa ilusória, uma coisa ali. Ah, Regina, boa tarde, estava sem energia, chegou agora. Ah, então que bom que você está aqui, viu? Não é uma coisa assim, ai, no mar da, né, de uma coisa superficial. Vamos analisar como de fato isso atrapalha a gente? Então, muitas vezes eu sinto medo de pegar uma encomenda e não conseguir fazer, não ficar bom. Aí você sente isso. E aí isso acontece o quê? Ou você deixa de fazer, você nem pega, já começa assim. Ele já começa ali, ó, te paralisando, falando, não vou pegar isso aqui, que isso aqui é difícil demais. Ou você pega, mas você faz todo o processo com medo. E isso também atrapalha. Sabe por quê? Porque também gera insegurança. E aí eu tô com medo, eu não deixei ele me paralisar, mas eu tô deixando ele me deixar extremamente insegura. E os clientes percebem isso. Acredita em mim. Cliente sente a nossa insegurança. E isso, consegue ver como isso está diretamente ligado com quanto eu consigo cobrar nas minhas peças? A segurança que eu passo para o meu cliente está diretamente ligado ali, ó, naquele momento de passar o preço, de mostrar o valor do meu produto, de mostrar segurança no que eu faço. Eu vou contar umas histórias aqui que aconteceu que vai ilustrar muito bem isso. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Medo de cortar o tecido. Quem nunca? Quem nunca ficou procrastinando um tempão com medo de fazer aquela. Finalmente fiz uma modelagem.
E aí eu fico com medo de dar adiante, de dar seguimento, com medo de cortar o tecido e dar errado. Quem já sentiu isso? Quem já se pegou travada na hora de cortar no tecido? Eu já senti isso. E ali é o indicativo de que o medo está me atrapalhando. Medo de cobrar mais e perder cliente. Quando eu falo aqui que sim, eu tô falando que isso com propriedade, não só com causa de que aconteceu comigo, mas com alunos minhas, já tem pessoas, alunos minhas. Ai, meu Deus, eu sempre chuto esse celular, foi mal. De vez em quando ele vai tremer aqui. Bianca, nossa, tudo verdade, sinto exatamente tudo isso. Gente, isso atrapalha demais. A gente não. Ó, se alguma coisa que eu vou te falar aqui fizer sentido, o meu objetivo é que você perceba isso. Toda vez que estiver sentindo isso, que se está me paralisando, tá errado. Tem que ser. Vamos mudar essa percepção, tá? Então, medo de cobrar mais e perder cliente. Então, quando eu falo isso, que é super possível, quando eu coloquei isso, eu coloquei assim, o resultado mínimo de alunos meus. Super possível você cobrar R$ 1.500 em uma peça sua, mesmo trabalhando no ateliê em casa, mesmo trabalhando num ateliê pequeno, mesmo numa cidade pequena, num bairro afastado. E aí, eu sei que a gente sente medo disso. A gente sente. E agora, se eu for fazer isso, eu vou perder meus clientes tudo. E aí, o que que acontece? Eu não faço. E aí eu fico para sempre. Para sempre. Oh, mano, tô dando check na lista dos medos. Ai, meu Deus. E aí a gente fica para sempre nesse mesmo lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa. E você não sente medo de ficar parada nesse lugar pro resto da vida? Isso é um medo. Isso aqui é um medo que deveria fazer a gente se movimentar, não? E eu vejo uma coisa, eu estava conversando com uma aluna, olha que engraçado, eu nem aterrisei, eu fui hoje pensar nesse tema, e eu estava conversando essa semana com uma aluna minha, que ela veio falar que ela percebeu que ela está com medo do sucesso. Olha, gente, olha o tanto que isso é real. E eu sei que a gente pensa, não, mas como assim, né? É claro que eu quero, nossa, prosperar, eu vou conseguir aqui, o que que eu vou conseguir realizar, conseguindo ter clientes que valorizam o meu trabalho, que paguem o preço que for, independente de qualquer coisa, tanto de coisa que eu vou conseguir conquistar. Mas olha aí, olha o medo que ainda apareceu. Muitas pessoas têm medo do sucesso. E aí existe aquela resistência, a resistência que eu falei para vocês. A resistência que eu falei para você, daquilo que eu tenho que fazer algo, eu sei que aquilo vai trazer resultados, mas parece que tem uma coisa que me puxa para longe de fazer aquilo. E provavelmente é esse medo. E isso vai refletir na venda que a gente perde, isso vai refletir na insegurança que eu vou passar para o cliente, e aí ele não vai pagar o preço que eu cobrar. Eu vou ter que cobrar, ser a mão de obra, ser a opção mais barata, porque eu não passo essa segurança para o cliente. Isso reflete, olha, na cliente que não quer pagar o preço para você, mas vai lá e paga na concorrente 2, 3 vezes mais, sem problema, achando bom. Isso é uma das coisas que te impede de conseguir cobrar, por exemplo, 1.500, que seja R$ 1.500 em uma peça sua, no seu ateliê em casa, no seu ateliê pequeno. Isso é uma coisa que atrapalha real em todos os momentos. No momento de negociar, no momento de fechar a venda, no momento de fato ali decidir um modelo, pegar a encomenda. Será que eu pego? É tão difícil, não vou dar conta, não vou fazer. Isso atrapalha em todos os processos da nossa área profissional. Todas, todas. Ó, a Karen falou aqui, ó, eu tenho medo do sucesso e ao mesmo tempo reclamo por não conseguir ele. Ai, meu Deus, que dilema, quem nunca? Eu tô com você, cara.
Ó, a Janita falou que é costureira de tecido plano, faz reformas, agora tá entrando no ramo de lingerie e moda praia. Ai, que bacana. A gente sente um medinho também, né, Janita, quando a gente vai mudar ali, né? Embarcar numa coisa nova. Ó, a Márcia falou, eu faço vestidos em tecido, mas eu só faço um modelo porque não sei tirar a modelagem, tá vendo? Olha o medo impedindo aqui. Romana, eu aprendi que a parte mais fácil do meu sonho é sonhar. É, Romana. E ótimo imaginar como é ter um ateliê de sucesso, mas a parte de ir lá e fazer acontecer dá medo, principalmente medo do fracasso. Medo de fracassar. Eu sinto isso. Eu tenho medo de fracassar em tudo que eu vou fazer. Mas eu faço com medo mesmo. E isso tem me feito, eu tenho colhido frutos muito bons com isso. Ó, a Romana falou, acho que é por isso que a gente fica na zona de conforto, só sonhando sem executar. Mas olha, presta atenção, gente. Também não dá medo de ficar parado nesse lugar pro resto da vida. Eu sinto medo. Eu sinto, ó, eu comecei a gerar um medo. Olha, como assim? Como a gente. Eu não tô aqui falando para você não sentir medo. Eu sinto vários medos. E eu vou sentir pro resto da vida. Eu já aceitei isso. E começa, o que eu comecei? Eu comecei a sentir medo de estar na zona de conforto, porque lá nada cresce. E eu não tô falando daquele negócio da gente, sabe, se matar. A gente tem que fazer com inteligência, tá? A gente tem que trabalhar com inteligência para ter resultado. Mas eu tô falando dessa zona de conforto que eu tô parada. Eu não tô construindo nada. Aí, deixa eu contar para vocês. Olha a minha aluna. Então, essa minha aluna veio falar comigo essa semana e era mais uma conversa, um bate-papo, assim. Eu gosto muito dessa troca com os meus alunos. Eu acho que assim toda a formação ela foi feita para isso, sabe? E aí a gente estava conversando e ela veio me falar que, Bruna, não tô entendendo. Porque agora eu me sinto muito mais segura em relação à modelagem. Eu sei que eu consigo modelar, sabe? Isso não é um problema mais para mim. Mas ainda eu tenho uma resistência, algo ainda me trava. E aí eu percebi que eu tô com medo do sucesso. Agora que eu sei que vai dar certo, eu tô com medo do sucesso. Gente, eu chego até a arrepiar, porque isso é muito sério, né? Quando a gente analisa que a gente tá com medo de vencer, de conseguir. A Cleide falou: tem um ateliê sob medida, estou querendo investir só na área infantil, mas tenho medo também de não dar certo. E tá tudo bem, Cleide, tá tudo bem. A gente vai sentir medo. Isso vai acontecer. A Dani falou que tá numa zona de conforto terrível. Então, ainda bem que você tá aqui, Dani. Eu quero fazer você movimentar, sair daí. Marli, sou costureira há muitos anos, mas não consigo me organizar, por isso não consigo ganhar dinheiro. Isso, gente, isso eu super entendo isso. E se a gente for parar para analisar, Marli, com certeza tem alguma coisa ali, algum medo ali que está fazendo te boicotar nesse momento de se organizar. E aí, outra coisa, e o que eu gosto muito de contar, porque eu gosto de ver isso, e eu vou compartilhar com você. Tem uma aluna, Marli, ela comprava R$ 180 para fazer uma peça sob medida. Olha, de verdade, eu nem vou falar de valores aqui, que eu acho um absurdo cobrar só isso, mas ok. Ela veio pro lado de cá, ela estava preparada para o sucesso, ela estava preparada, ela não estava com medo do sucesso. Olha o exemplo da história dela. Então, ela cobrava R$ 180. Hoje, ela está cobrando entre 1.500 e 1.800 em um vestido de festa. Semana passada, ela fechou um contrato de um vestido por R$ 4.000. Como eu fico feliz, assim, eu fico feliz, assim, orgulhosa mesmo. Tô orgulhosa, eu não sei se ela tá aqui, mas eu fico muito orgulhosa. E aí, só que isso foi uma construção. E você acha que a Marli não tinha medo de cobrar mais? Quando ela começou essa construção, assim, na formação tem tudo que ela precisa para ir mudando isso. É esse o caminho que ela segue na formação. E eu sou muito aberta a estar ali presente nisso, eu gosto disso. E aí olha tanto que é engraçado.
A cada negociação que vinha, né? Cliente veio e passou um orçamento. A cada negociação que vinha para ela, lá na formação tem uma planilha de precificação exclusiva para os alunos. Ela só põe o dado lá, já sai a precificação certa, sabe? Para ela só passar o orçamento. E aí ela foi lá, né? Veio, o cliente pediu, quanto ficaria um vestido desse e tal. E aí a gente foi, e aí ela foi, colocou na precificação, e aí ela veio, né? Já veio chorar as pitangas para mim. Bruna, eu fiz aqui o orçamento, não tava, nem falou com a cliente. Isso não foi em vários orçamentos. Eu fechei, a cliente está perguntando o orçamento aqui. E aí eu fiz lá na planilha de precificação. E aí ficou esse preço. E eu tô com medo dela falar não, ela vai achar caro e não sei o quê. E assim, olha o medo. Ela não tinha nem vergonha de compartilhar esse medo comigo. Mesmo lá na formação, tá ensinando passo por passo, mas ok. E aí eu abraçava ela ali e falava: mulher de Deus, vamos lá. Deixa eu pegar na sua mão aqui, bora lá. Lembra da aula de negociação? Você vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Você vai fazer isso, isso e aquilo. Lembra, você consegue. Vai falando, vem conversando comigo. E tá lá, ela vai lá, né? Seguindo as técnicas. Porque tudo é técnica, tá? Não se engane, tudo é técnica. E aí, seguindo as técnicas, e na cabeça dela, ela ia perder o cliente, ou o cliente ia pedir desconto e não sei o quê. Gente, todas as vezes. E claro que teve momentos, ela tinha clientes extremamente mal acostumados com ela cobrar 180, né? E aí teve clientes que foram educados e teve clientes que não eram clientes mesmo e tá tudo bem. Mas a maioria dos clientes aceitava o preço com tudo que ela vinha fazendo, muitas vezes sem nem pedir desconto. E aí isso foi uma experiência atrás da outra. Sabe por que ela conseguiu isso? Sabe por que a Marli conseguiu? E de cobrar 180 numa peça. Ela não mudou nada. Ela mora numa cidade pequena, numa cidade interior, o ateliê dela é em casa. Ela manteve isso. Ela manteve isso. Sabe o que fez ela conseguir sair de 180 para fechar um contrato semana passada de 4 mil reais sem cliente pedir desconto? Foi porque ela fez com medo mesmo. Tá vendo a importância desse tema hoje aqui? Tá vendo a transformação que isso pode acontecer para você? Ela tava com medo. Ela tava com medo de perder cliente, sim. Eu sei que isso dói. Eu sei que na nossa cabeça, olha lá, um cliente que falou não, que estava super acostumado com 180, e mesmo você educando ele, ele continuou falando não, dói. Dói. Mas esse caminho não estava trazendo resultado para ela. Pelo contrário, estava morrendo de trabalhar e ainda não tinha dinheiro no final do mês. E agora, olha isso. Ela cobrou um vestido. Semana passada, ela fez um orçamento, fechou o contrato, um vestido de 4 mil reais. E aí ela estava me falando, ainda um bônus aqui, que eu estou compartilhando, que o custo mesmo que ela conseguiu, que ela, desde essa peça de 4 mil reais, foi 800 reais. O resto é tudo lucro. Olha o tanto que ela está ganhando. E isso tudo porque ela fez com medo mesmo. Agora, deixa eu contar para você. Eu vou me abrir aqui. Eu sempre uso esse momento para me abrir, sabe? Sempre eu gosto, eu me sinto à vontade com você. Então, tá? Não me julgue aqui, tá? Combinado? Eu sinto muito medo ainda. Quando eu decidi ensinar, compartilhar esse conhecimento, que eu vi que funcionou muito para mim, eu demorei muito tempo. Porque eu tava com medo, sabe do quê? De aparecer aqui, de fazer live, de fazer stories, de fazer vídeo. Eu tinha medo disso. Muito medo mesmo. As primeiras vezes que eu fiz live, eu me senti enjoada, com vontade de vomitar de nervoso. Eu suava frio, da cabeça aos pés, que dava para ver que eu estava pingando nas lives. E olha, esse medo, eu posso falar que ele deve estar 90% superado. Porque todas as vezes, eu estou compartilhando isso aqui com você. Todas as vezes que eu vou fazer uma live, na minha cabeça ainda vem milhões de desculpas para não fazer. E aí eu percebi que essas milhões de desculpas
vem do quê? Vem do medo que eu sentia lá atrás. Só que eu decidi uma coisa. Eu vou com medo mesmo. Foda-se. Não importa. Eu vou com medo mesmo. E aí teve uma fase, igual esses comprometimentos que eu faço na doida aqui. Igual eu me comprometi a ficar 2 semanas fazendo live todo dia às 16 horas aqui para o aquecimento. Mas para superar esse medo, o que, que eu fiz? Eu me comprometi a fazer 2 lives por semana. Isso eu tô contando de um tempo atrás. Pensa, para a Bruna, que suava frio, que sentia vontade de vomitar de nervoso, de tanto medo. E aí eu acredito que são vários medos, mas o principal deles, nesse caso, era o medo de ser julgada. Porque eu tenho conhecimento, sabe? Eu me sentia muito segura em relação a isso. Mas eu tinha medo de ser julgada, várias pessoas aqui que eu não conheço. E eu abracei esse medo, mas eu entendi que ele não ia me parar. E aí eu falei assim: vou fazer live 2 vezes por semana. O cérebro que ele que lute, ele que aprenda a lidar com esse medo. E foi o que eu fiz, eu fui ficando melhor, e eu fui estudando sobre como que eu posso melhorar isso, como eu posso melhorar aquilo. E aí, com esse estudo, eu fui me sentindo mais segura. E hoje estou aqui, doida, fazendo live de aquecimento um dia, uma vez no dia. Comprometida aqui, sem parar. Mesmo que toda vez, antes de começar, minha cabeça inventa milhões de desculpas para não fazer. Faz sentido isso aqui para vocês? Então, o que acontece na prática? Muitas costureiras, elas convivem com medo que paralisa, achando que é uma coisa normal. Sabe? Eu sei que tá errado, eu sei que eu não deveria sentir isso, mas eu transformo algo, e esse sentir, esse medo, essa apreensão, essa coisa que me deixa de fazer, em uma coisa normal. E ó, é comum, mas não é normal. Nosso trabalho é se tornar uma coisa traumática, sabe? Porque eu tenho medo de falhar, não é normal. Entender, sabe? Sentir, ó, entenda que sentir medo é normal, né? É natural do ser humano. Deixar ele te paralisar ou te fazer desacreditar que você consegue, não é normal. Fazer ele te deixar você se acomodar com uma situação que você não está satisfeita, não é normal. Sabe? Se você aceitar isso, não é normal. Tá errado. Tá errado. E isso te impede de conseguir cobrar R$ 1.500 ou mais, como eu mostrei de exemplo aqui, nas suas peças. Mesmo que você esteja trabalhando em Marte, não importa. Não importa. Trabalhando aí no seu ateliê em casa, em um ateliê pequeno. Então, a gente começa, o erro mesmo é a gente normalizar, a gente sentir tudo isso. E aí, o que eu começo? Me sentir frustrada. Eu começo a me desanimar, a não querer mais fazer, a fazer sem querer. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Então, a coisa mais eficaz para você fazer é entender, aprender a lidar com esse medo. Não vou falar para você, acabe com esse medo. Ilusão. Você não vai acabar com esse medo. Aprenda a viver com isso. Aprenda a viver com medo. E aí, pega ele e muda a percepção toda vez. Toda vez que for profissional e você tiver, eu tô com medo de pegar algo desafiador. Tô com medo de investir aqui no meu trabalho. Se eu fizer isso, não dá certo. Se eu investir e não conseguir arcar. Pega esse medo e avalia se ele não vai te movimentar. Se ele não tá fazendo você parar. E aí muda a percepção. Bom, se eu for com medo mesmo, eu vou me movimentar. Então, o medo é um sinal de que eu estou me movimentando. Logo, uma coisa boa. E aí eu vou te falar aqui. Uma coisa que vai transformar esse medo, seja qual medo você sinta, em algo assim, ó, pequenininho. Foi o que me ajudou, tá?
pequenininho mesmo, é apostar em conhecimento. É apostar em conhecimento. O que eu tô com medo? Eu vou aprender mais. Ó, a César falou aqui, ó, eu tinha todos esses medos, só perdi depois de muito estudo na área da costura. Exatamente isso. Olha que sintonia. Tem uma dica para perder todos os medos, conhecimento. Que sintonia, César. Que sintonia, hein? Olha, sabe por que isso funciona? E eu percebi na prática. Eu tinha medo na hora de modelar, por várias coisas. Na modelagem que eu fazia, dava erro, ajuste atrás de ajuste, eu já estava. Eu cheguei a desistir, mas eu vou contar mais na jornada. Só por esse fato, que a modelagem dava ajuste atrás de ajuste, eu já estava cansada disso. Isso já estava traumatizante para mim. E aí, o que eu pensei? Para eu superar esse trauma meu com a modelagem, eu vou aprender uma técnica diferente. A mesma coisa com aqui a falar, conversar, fazer live e conseguir compartilhar meu conhecimento com clareza, sabe? Porque toda vez eu queria sempre, e aqui eu acredito que eu evoluí, que eu tô conseguindo, é sempre trazer conteúdo que são claros, que você saia com, olha, aprendi uma coisa com a Bruna. Quando eu estava insegura, eu não sabia fazer isso. Quando eu estava com medo e deixava ele me atrapalhar, né? Porque eu ainda estou com medo. Mas quando eu deixava ele me atrapalhar, eu não fazia isso. Era muito aleatório. E aí eu fui estudando e hoje, na cabeça, psicologicamente, né? Vamos falar de neurociência aqui. A gente, na cabeça tá ali, né? Uma coisa nova para eu fazer. Aí vem o medo. Alerta, ó. Alerta, ele quer te deixar, ele não quer fazer você se movimentar, ele quer deixar você bonitinho, uma concha ali, que às vezes. E aí presta atenção se essa concha tá confortável mesmo. Você tá feliz de estar nessa concha. A Dani falou isso mesmo, medo de ser julgado. A gente sempre tem isso. E aí ele vai lá e ele quer te manter aqui. Aí ele vem com um monte de medo. Aí vem milhões de desculpas. Se fizer isso, vai dar errado. Se você fizer isso, vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquela resistência que te impede de chegar ali e fazer. Se eu aprendo mais, bom, se eu tenho medo disso, deixa eu aprender mais. Você está educando o seu cérebro. É um exercício que a gente está fazendo, que a gente tem que fazer constantemente. De falar assim, olha, aí o que ele faz? Bom, eu dei milhões de desculpas aqui para ela. E ela aprendeu sobre isso. Isso aqui não é mais um medo. Deixa eu chegar ele para lá. Deixa eu dar um medo novo, que seja, mas esse aqui não é mais um medo. Ó, José falou, eu trabalhei 14 anos em uma empresa onde aprendi tudo que sei, mas tinha vontade de trabalhar para mim mesma. Sempre tive medo de não dar certo, até que um dia consegui vencê-lo, foi a melhor decisão. A gente precisa vencer esse medo. Fazer com medo mesmo, lembra? Lembra? A Ivone falou, o medo faz parte do processo. E, então, assim, vamos lá. Tô com medo, senta. Analisa o que é que esse medo... Medo de quê? Igual eu, assim. Eu tava com medo de fazer live. Por que eu tava com medo? Medo de ser julgada. Medo de parecer que eu não sei. Eu sei que eu sei. Mas medo de parecer que eu não sei, porque eu tô nervosa. Então, o que eu fiz? Eu vou trabalhar nisso. Eu vou estudar como eu posso falar de maneira mais clara. Como eu posso organizar tudo isso. E aí, inclusive, sabe o que eu faço? Eu faço um script ali do que eu vou falar. Tem aqui, tá anotado no meu computador. Eu não sinto vergonha disso. Eu estou. E você também não sinta de se preparar. Aqui tem, ó. Lembra de falar isso, de falar aquilo. Porque se eu ficar nervosa, pode ser que eu esqueça de falar uma coisa importante para você. E isso eu não quero. Então, se prepara. Conhecimento é a chave para isso. É a chave para transformar esse medo no que ele é. Um mecanismo de defesa. Uma emoção que você sente, você entende, compreende e supera. É isso.
Faz sentido? Ó, a José falou assim: eu frustrei principalmente com medidas. Ah, ela tá falando aqui que ela tinha desejo, esse mesmo desejo, mas o povo não valoriza. Dá para mudar isso, José, dá para mudar isso. Eu não sei se você já se inscreveu na jornada costureira reconhecida, mas eu vou ensinar como mudar isso, tá? O link tá aqui no perfil que você tá. Pode clicar e se inscrever, que é sobre isso que eu vou falar, tá? Ó, vamos lá, deixa eu ler alguns comentários. Ó, a Deusa falou que também tem medo de errar nas medidas. Da modelagem, vocês falam, né? E se eu te falar que tem um jeito de modelar que nem precisa tirar medida? Também tinha medo na hora de tirar medidas, porque eu sei que na hora de tirar medidas da modelagem é uma coisa que a gente costuma errar demais. Isso interfere em tudo na modelagem. Também vou ensinar, não vou falar de outro assunto aqui, não. Também vou ensinar na jornada, tá? Esse jeito de modelar sem medidas, sem precisar tirar medidas. Ó, vamos ver aqui, ó. A Cauana, não sei se estou falando errado, falou: eu erro muito na modelagem, até as prontas não dá certo. Então, olha a chave aqui. Vai atrás de aprender uma coisa diferente, uma modelagem diferente que seja. Uma nova maneira de modelar. A Romana, fiz um plano de ação para começar a trabalhar com moda festa e noiva sob medida até o fim do ano. Seja bem-vinda, Romana, a esse nicho. Apavorada, mas seguindo e estudando muito. Estou anotando todos os temas que preciso estudar e estou estudando. Ai, que felicidade por você, viu, Romana? Vou aprender mais e vou aprimorando o plano de ação. E cada vez que você vê o resultado, um tiquinho, o medo diminui. Ai, que legal. Ó, inclusive, quem ainda não se inscreveu na Jornada Costureira Reconhecida, tem aqui o link, ó. Minha equipe acabou de mandar no outro canal. Para quem está aqui no Instagram, no link da bio, só clicar, que também tem como entrar lá. Ó, a Ângela falou: eu faço a modelagem tão rápido, como se diz, corto pelo olho. Porém, morro de vergonha de aparecer nos stories. Olha aí, uma coisa para se trabalhar. Gente, é isso. O que eu quero que você aprenda aqui e resolva, se prepare, tá? É entender que você vai sentir medo. Você só precisa fazer com medo mesmo. Existe um mar de possibilidades te esperando, mas só falta você fazer isso. Vai com medo mesmo e eu tenho certeza que você vai conseguir cobrar R$ 1.500 e até mais nos seus trabalhos, nas suas peças. Mesmo se você trabalha num ateliê em casa, mesmo se você tem um ateliê pequeno, independente, superar esses medos, lidar com eles. Eu entendo que eu tô com medo, eu acolho esse medo, mas eu vou entender o porquê que eu tô sentindo medo e eu vou aprender sobre isso. Bom, eu tô com medo disso, então deixa eu aprender mais.